Se tem algo que sempre mexe com a imaginação do torcedor brasileiro, é quando o técnico da seleção resolve abrir o jogo e falar de forma direta, sem rodeios, sem aquela enrolação típica de coletiva. E foi exatamente isso que aconteceu no treino que antecedeu o jogo de hoje contra o Chile, no Maracanã. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, deu uma declaração forte, daquelas que não deixam dúvidas sobre como ele enxerga o momento da equipe e principalmente sobre o que espera dos jogadores quando entram em campo vestindo a camisa mais pesada do futebol mundial. A declaração caiu como uma bomba nos corredores da imprensa esportiva e também entre os torcedores, que já estão ansiosos para ver o comportamento da seleção no duelo de logo mais. Não foi apenas um comentário protocolar ou um recado genérico, foi um posicionamento firme, quase um manifesto, que deixa claro que o treinador italiano não veio para brincar e que cada detalhe importa quando o assunto é representar o Brasil em uma partida oficial. Mas afinal, o que exatamente Ancelotti disse? Por que essas palavras tiveram tanto impacto antes de uma partida tão aguardada? E de que forma essa declaração pode influenciar o desempenho da seleção contra o Chile hoje à noite no Maracanã? Essas são as perguntas que estão dominando as rodas de conversa, as redes sociais e os programas esportivos. Antes de mais nada, é importante entender o contexto. Trata-se do último treino antes de uma partida oficial, em um estádio que carrega uma simbologia gigantesca para o futebol brasileiro e diante de um adversário que, mesmo não vivendo seu melhor momento, sempre traz consigo a rivalidade histórica e a necessidade de respeito. O palco é grande, a pressão é enorme e as palavras do técnico ganham ainda mais peso. O que Ancelotti disse não foi apenas para os jogadores, foi para o Brasil inteiro. Foi um recado direto à torcida, à imprensa e até mesmo a todos aqueles que acompanham de perto a trajetória da seleção. Ele deixou claro o que pensa, deixou claro o que quer e deixou claro que não vai aceitar menos do que a entrega total de seus comandados. E isso nos leva a um ponto crucial. Quando um técnico experiente como ele fala em tom de cobrança, de exigência e até de provocação positiva, não se trata apenas de palavras soltas no vento. Trata-se de um movimento estratégico, calculado, que tem como objetivo mexer com o emocional e com o psicológico de todos os envolvidos. E, convenhamos, Ancelotti sabe como poucos usar esse tipo de discurso a seu favor. Neste texto, vamos analisar com todos os detalhes o impacto dessa declaração, como ela se encaixa no momento atual da seleção, de que maneira pode influenciar o jogo de hoje contra o Chile e qual mensagem fica para o futuro. Vamos mergulhar na força das palavras de Ancelotti, entender o peso de cada frase e refletir sobre como esse tipo de posicionamento pode ser determinante em um momento tão decisivo. A declaração de Ancelotti durante o treino não foi apenas um recado sobre futebol. Ela foi, na verdade, uma espécie de manifesto sobre identidade, atitude e responsabilidade. Ele começou destacando que vestir a camisa da seleção brasileira não é apenas um privilégio, é também uma enorme responsabilidade. E isso, por si só, já muda toda a perspectiva sobre como os jogadores devem encarar o jogo. No discurso, Ancelotti deixou claro que não basta apenas jogar bem tecnicamente ou apresentar um desempenho tático eficiente. O que ele quer, e fez questão de frisar, é que cada jogador entre em campo com espírito de entrega total, com a consciência de que estão representando milhões de pessoas que sonham com o sucesso da equipe. Para ele, o que se espera da seleção é garra, é intensidade, é vontade de vencer do primeiro ao último minuto. Mas Ancelotti não parou por aí. Em um trecho que chamou ainda mais atenção, ele ressaltou que quem não estiver disposto a dar 100% não tem lugar aqui. Essa frase simples e direta ecoou como um aviso. A seleção não é lugar para comodismo.
não é lugar para quem está satisfeito apenas em fazer o básico. Ele quer mais, exige mais, cobra mais. Esse tipo de postura revela muito sobre o estilo de liderança do técnico. Ele não é apenas um estrategista de prancheta, é também um motivador que sabe usar palavras para provocar reações. E no caso do treino antes de um jogo tão importante, o efeito é imediato. Os jogadores sentem o peso da responsabilidade e entendem que o treinador não vai tolerar menos do que a excelência. Outro ponto interessante da declaração é que ela também serve como recado para fora do campo. Quando Ancelotti fala desse jeito, ele está ao mesmo tempo mandando uma mensagem para a torcida. Podem confiar que a seleção vai lutar até o fim. Isso cria um vínculo ainda maior entre técnico, equipe e fãs, fortalecendo a ideia de que todos estão no mesmo barco, remando na mesma direção. Diante disso, o duelo de hoje contra o Chile ganha contornos ainda mais interessantes. Não será apenas mais uma partida, será um teste de fogo para ver até que ponto as palavras do técnico serão absorvidas pelos jogadores. O torcedor, naturalmente, vai observar cada detalhe com lupa, tentando identificar se o discurso do treino se transformou em atitude dentro de campo. Mas, será que isso vai dar certo já no jogo de hoje? Será que as palavras do técnico vão surtir efeito imediato? Ou será que ainda será preciso mais tempo para que esse espírito seja absorvido completamente? Essas são perguntas que só poderão ser respondidas dentro das 4 linhas. Mas o fato é que o recado já foi dado e não há como voltar atrás. A declaração de Ancelotti no treino antes do jogo contra o Chile no Maracanã não foi apenas uma frase solta, foi um verdadeiro manifesto sobre o que significa jogar pela seleção brasileira. Foi um recado claro, firme e direto, que carrega consigo a responsabilidade de transformar palavras em ações. O impacto dessa fala é imediato, mexe com os jogadores, fortalece a relação com a torcida e cria uma expectativa ainda maior para a partida de hoje. Afinal, quando o técnico promete intensidade e cobra entrega total, o torcedor espera exatamente isso dentro de campo. Se a seleção corresponder, a declaração entrará para a lista daquelas frases históricas que marcam época. Se não corresponder, servirá como ponto de cobrança e reflexão. Mas, de qualquer forma, já cumpriu seu papel de colocar todos em estado de alerta e de reforçar a ideia de que vestir a camisa do Brasil exige algo além do comum. E aí, torcedor, o que você acha dessa postura de Ancelotti? Você concorda que é esse tipo de cobrança que a seleção precisava ouvir? Acha que o discurso vai se transformar em atitude logo mais contra o Chile no Maracanã? Ou será que ainda vamos precisar esperar mais para ver essa mentalidade se consolidar? Deixe sua opinião nos comentários, participe do debate e vamos acompanhar juntos o desenrolar dessa história. Porque, no fim das contas, o futebol é feito disso, de palavras que inspiram, de gestos que motivam e principalmente de jogos que colocam tudo à prova. Valeu e que Deus te abençoe.